Viviane, o que aconteceu agindo a fé, ouvindo a palavra dentro do Ministério Mudança e Vida? O que aconteceu? Uma grande vitória, pastor. Foi em uma situação familiar com meu sobrinho, o nome dele é Miguel. Hoje ele já tem 4 aninhos. Foi uma enfermidade que ele teve. Ele nasceu prematuro e depois, assim que ele nasceu, teve uma grande dificuldade, né, o crescimento dele. Ele ficou durante algumas semanas, né, na UTI, porque ele nasceu prematuro. Então, por essa situação, teve sequelas. Então, fez 1 ano de idade, a gente começou a perceber que ele não falava nada. Deu 2 aninhos de idade, não falava nada. Aí começou aquela rotina, a minha cunhada Amanda, né, de exames. E a gente começou a perceber que não era normal, porque em média, os médicos passam que uma criança normal, ela começa a falar de 1 ano e meio para 2 anos. E ele não falava nada. E a gente começou a perceber que aquela situação não estava normal. Foi quando ela começou a fazer vários exames, no fonoaudiólogo, foi quando um dos exames teve a suspeita de autismo, que ele não ia falar, ele ia ter muita dificuldade e ele começou a dar sintomas dessa doença. Mas foi quando eu não aceitei a situação, a minha cunhada veio me pedir oração e foi quando eu passei no altar com a fotografia do Miguel, pedi para a Bispa Cléo orar, ela determinou uma coisa ainda que eu mesmo disse para a Bispa: Bispa, eu não aceito, pois eu sei o Deus que eu creio. E também eu me prendi também muito na fé que a Bispa usou pela cura do filho dela, o doutor Murilo. Todos os dias a Bispa determinava. Então a gente começou uma luta muito grande, de 1 ano e pouco. Todos os dias quando o Miguel vinha, eu ungia a gargantinha dele. A minha sobrinha de 9 anos, a Yasmin, levava o azeite junto com a minha cunhada, ela ungia todas as noites a garganta dele, e é a oração que eu fazia: eu repreendo todo o mal, pois o Senhor fez você, Miguel, perfeito, e você vai falar. Então foi todos os dias determinando: você já está falando em nome de Jesus, você é perfeito. E todas as vezes o médico falava que a situação estava pior. E todas as vezes que minha cunhada vinha, eu falava: Amanda, o Miguel já está falando? Não está falando. Foi um dia que ele começou apenas com uma palavrinha: mamãe. Depois daquele dia, foi uma palavra após a outra, mas foi 1 ano de jejum, oração, participando dos propósitos, coloquei a fotografia nele, mas a partir do momento, quando eu passei no altar, juntei a minha fé com a da Bispa Cléo, a partir daquele devido momento, ele começou, depois de algumas semanas que a Bispa orou, ele começou a falar a primeira palavra que ele falou: mamãe. Ele agora está com 4 anos, ele está falando tudo. E tudo que os médicos falou de autismo caiu por terra. E hoje a gente olha para ele, uma criança que fala. Pra gente, pastor, no dia quando ele chegou, ele me chamou tia Vivi. Para mim, assim, foi uma alegria, porque era algo assim impossível ele me chamar. E foi quando eu falei para ele: Miguel, fala Jesus. E ele falou Jesus. E isso pra gente teve uma grande importância, porque a gente sabe que tudo a gente depende, mas a fala é algo que nós necessitamos. E para uma criança não ter a verbalização é uma dificuldade muito grande. Mas todos os dias determinando, quanto mais o médico falava: não, você está curado em nome de Jesus. Pois essa é a fé que nós somos ensinados no Ministério Mudança de Vida. Uma fé viva, crer contra aquilo que você vê, contra aquilo que você sente. Não foi fácil, mas eu me prendi, pois nós temos o exemplo. Jesus foi na cruz e eu falava: Senhor, o Senhor já levou todas as enfermidades. Quando a Bispa, ela determinava a cura sobre o filho dela, ela não aceitava, pois ela sabia o Deus que ela cria. Então aquele espírito, aquela fé da Bispa Cléo, aquele espírito entrou em mim. E Deus é tão maravilhoso, pastor, que essa fé foi passada até para uma criança de apenas 8
8 anos, que é a minha sobrinha, que fez agora 9 anos. Ela mesma usou a fé dela. Então todos nós na minha casa, nós repreendemos. Nós entramos em uma guerra e a minha sobrinha mesmo falou: tia, eu sei que o Miguel vai ser curado porque Deus é na nossa vida. E é isso, é uma grande vitória. Eu falo para essa pessoa, não importa a situação que ela esteja passando, tudo é possível ao que crê. Mesmo que quando você ore e algo venha contrário, a palavra de Deus fala para você falar com a montanha. Mas muitas vezes, pastor, a montanha se volta e fala com você. Mas mesmo assim você tem que falar contra a montanha, porque é maior o que está em nós. Feliz? Feliz e abençoada, e quando Deus ele começa, ele termina. E é perfeito. Perfeito, em nome de Jesus.